Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você, meus queridos irmãos? E com você, minhas amadas, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje é dia 20 de outubro de 2020, terça-feira. Que dia agradável que o Senhor nos deu, não é verdade? Glória a Deus pela tua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até o dia de hoje, o 30º dia dos milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a cura dos 10 leprosos, que está no livro de Lucas, capítulo 17. Você que pode e quiser me acompanhar, está no versículo 11 ao 19. Vamos ler? Você me dá a honra de ler a palavra com você? Então vamos lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-lhe aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Oh, glórias. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Deus. Muito obrigada, Pai maravilhoso, Pai querido, Pai da glória, Pai das luzes, Pai da eternidade, Pai da bondade, Pai dos milagres. Ó Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus da minha vida, Deus da minha família, Deus da minha salvação. Ó sangue de Cristo tem poder. Nesse dia, nessa hora, nesse momento, eu levanto, Senhor, a minha voz. E assim também levanto as minhas mãos para o céu, da onde vem o meu socorro. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, entra na casa do meu irmão, entra na casa da minha irmã. Vem com teu poder, vem com a tua glória, vem com a tua majestade, vem com a tua misericórdia sobre nós. Perdoa os nossos pecados, o nosso agir, o nosso pensar. Perdoa-nos, Senhor, qualquer falha a qual nós temos feito que tem agredido ao Senhor, meu Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Nós somos o barro, Tu és o olheiro. Nós somos a criatura, Tu és o Criador. Deus, acampa os Teus anjos na casa da minha irmã e do meu irmão nesse momento. Abençoe a Tua palavra, para que ela venha dando semente, 1 por 10, 10 por 100, 100 por 1000, 1000 por 10.000, assim por diante, ó Pai. Queremos não ser como aquela figueira, Pai, que não deu fruto, somente folhas. Queremos, ó Pai querido, dar frutos e fruto em qualquer tempo e na Tua presença. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Guia os nossos passos no dia de hoje. Entrego a Ti a minha vida, a vida do Valdir, o meu esposo, dos meus filhos, Guilherme, Maria e Rafael. Entrego na Tua vida, nas Tuas mãos, o nosso trabalho, o nosso labor, os nossos sonhos, os nossos projetos. Assim também eu entrego para que o Senhor também ponha nas Tuas mãos a vida toda do meu irmão e da minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Eu sou a pastora Lúcia Marques e mais uma vez muito obrigada pela sua audiência. Irmãos, hoje eu queria falar com você sobre gratidão. O que significa gratidão?
A gratidão é algo que todo ser humano gosta, mas nem todos o têm, né? Mas a gratidão, meus irmãos, não pode faltar na nossa vida, principalmente quando é direcionada a Deus, que nos proporciona momentos de alegria, meus irmãos, momentos de felicidade, momentos de prazer, momentos que nós não merecemos, mas a graça, que é um favor imerecido, é explícito em nossa vida. Meus irmãos, minhas amadas irmãs, a Bíblia diz que Jesus, ele foi fazer uma missão. Estava indo para Jerusalém e passou dentro de Samaria. Ele, meus irmãos, sendo judeu, passando por Samaria era como se ele estivesse passando na terra dos inimigos. Por quê? Porque os judeus se referiam aos samaritanos como se fossem cães mortos. Eram como se nada de valor eles tivessem. Mas olha o que Jesus fez. Passou, foi no meio de Samaria. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o homem quiser colocar protocolo para o Senhor Jesus, ele vai quebrar todos esses protocolos. Quem somos nós para dizer fulano não merece, Beltrano não é digno disso, ela não pode estar no lugar que ela está, ele não pode entrar por essa porta, ele tem que entrar pelo fundo. Quem somos nós? Quem administra tudo é Deus. É o Senhor que distribui conforme a sua graça, conforme o seu favor para os homens. E o que eles necessitam, Deus tem, mas é na vontade e na hora dele. Sabe, você pode perceber que por muitas vezes o Senhor fez obras em Samaria. Sabe para quê? Para mostrar para eles que é como se o Senhor dissesse assim: quando eu vim nesse mundo, é como se ele dissesse isso, quando ele vai para Samaria, eu vim nesse mundo para cumprir o meu chamado, o meu ministério, o meu propósito. Eu não vim como homem que olha a aparência, a etnia, que olha questão transcultural. Eu não sou como o homem, que hoje, que é racista, né? Mas eu não. Eu vim porque eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Sabe, meus irmãos, todos aqueles que o Senhor diz que me ouvem e me aceitam, dou-lhe o poder de ser chamado filho. E Jesus, voltando ao contexto, ele veio para o meio dos desprezados, daqueles que não era digno dos olhares dos judeus. Ele se encontra então, meus irmãos, com 10 leprosos. Aqueles homens pararam de longe. Nós já falamos sobre as séries anteriores aí, sobre a lepra, né? Que era considerada uma das piores doenças do Antigo Testamento. A pessoa ficava fora do arraial, longe da sua família. Quando a pessoa passava, lembra que eu falei sobre isso? Ao longo de alguns metros, a pessoa tinha que sair gritando: saia, eu sou um leproso, saiam, saiam, eu sou um imundo. Irmãos, olha que coisa triste. E a Bíblia vem nos dizer que aqueles homens se encontram com o Senhor Jesus. E todos aqueles que vão até Jesus de maneira alguma, o Senhor os lança fora. A Bíblia vai dizer que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jeremias 29:13 disse assim: chegai-vos a mim, e eu me chegarei até a vós. A palavra do Senhor ainda diz que um coração aquebrantado não desprezará o Senhor. E aqueles homens disseram assim, meus irmãos: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, cura-nos. Sabe, meus irmãos, talvez você não tenha hoje na tua casa
aquele irmão, aquela pessoa que vai profetizar para você. Mas o que você tem é a palavra de Deus, a Bíblia, né? A palavra do Senhor diz que aqueles que recebem milagre através da palavra de Deus é muito abençoado. Então você veja bem, vocês lembram quando que Jesus entra na casa do oficial do rei, que seu filho estava doente? Jesus libera a palavra e o filho foi curado. Aquele centurião de Cafarnaum, que o seu empregado estava violentamente endemoniado e paralítico, o Senhor curou. E a mulher cananeia que veio pedindo ao Senhor, tenha misericórdia da minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. O que Jesus fez? Enviou uma palavra e a menina foi curada. Então eu quero te dizer que talvez você não tenha recebido a palavra profética de Deus através da boca de alguém. Mas saiba que você tem a palavra profética que vem da boca do próprio Deus, que a Bíblia já é uma palavra profética. Nossa profecia toda tá ali, né? Então não fique triste não. Quando aqueles homens foram ao sacerdote, eles viram que estava curado. E a Bíblia diz que apenas ao constatar pelo sacerdote que estava curado, ele volta para dar glória ao Senhor Jesus. E isso, meus irmãos, é algo que falta muito nos nossos dias. Muitas pessoas não são gratas por Deus, mas absolutamente por nada. Se consegue uma vaga na faculdade, eles acham que foi a sua inteligência. Se consegue um bom emprego, acha que é o currículo. Se consegue ter um filho com saúde, acha que é por causa do pai, por causa da mãe, por causa da genética deles. Nada essas pessoas acham que tem a ver com Deus. Nada. Agora, pensa bem, o Senhor, muitas vezes, Ele quer estar no nosso meio, né? Ele quer estar lá conosco, né? Ele quer estar ali no meio da sua família, dos seus filhos, né? Ele quer que a gente não fique leprosos. Então Jesus, ele quer restituir a história dos homens. Jesus quer voltar e construir aquilo que a enfermidade destruiu. Jesus então disse, pode ir, apresente-se ao sacerdote. E olha, meus irmãos, era muito raro alguém que tivesse uma lepra e vencesse ela. E quando aqueles homens foram, como eu acabei de falar, apenas diz a palavra. Apenas voltou. Mas foi porque Jesus tocou? Não. Foi apenas pela palavra do Senhor. Não foi toque, não foi revelação, mas apenas o Senhor disse assim, ide, apresentai-vos ao sacerdote. A Bíblia diz que no meio do caminho, a palavra do Senhor começou a testificar naqueles homens, começou a testificar na vida deles, porque há momento, meus irmãos, que Deus vai nos dar, não vai nos dar sinal. Há momento que Deus não vai dar profecia. Há momento que Deus não vai dar revelação. Mas há momento que nós vamos ficar com a palavra dele. E como eu acabei de dizer, não desanime não. Porque em tempos de crise, né, você só vai ter uma Bíblia, que é tudo na tua vida. Não desanime, porque em tempo de crise, você não vai estar nas rodas do fogo. Em tempos de crises, você não vai estar na campanha de revelação, né? Em tempo de crise, como eu acabei de falar, você não vai receber vaso na tua casa, né? Mas, meus irmãos, lembre-se, o que você vai ter? Você vai ter a palavra. Você consegue entender o que a pastora Lúcia está falando? Você consegue ver como que a graça do Senhor é maravilhosa, né? Como que nós não merecemos, mas é favor imerecido, é pela graça. Então, a Bíblia diz que a gratidão é algo que pode mudar a nossa vida. A gratidão é algo que pode mudar a nossa história.
Você, meu irmão, já agradeceu hoje para Deus por alguma coisa? E você, minha irmã? Se nós formos parar para falarmos sobre os motivos, nós temos muitos e muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. Nós vamos ficar aqui fazendo uma lista enorme, né? E olha que é só meio-dia ainda, né? Meio período do dia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A vontade de Deus é que sejamos gratos. A vontade do Senhor Jesus é que sejamos agradecidos por aquilo que Ele nos dá. Porque pai, mãe, avó, tio, tia, quem que não fica feliz quando o seu filho, seu neto, chega e fala: obrigada, papai, obrigada, mamãe, obrigada, avó, obrigada, tia. Quem que não fica com o coração agradecido, não é? Então, fica com o coração alegre. Mas você imagina Deus, né? Quando a gente procede dessa forma. Porque nós que somos filhos, Ele agradece, né? Ele fica feliz que nós agradece Ele como Pai. E quantos motivos eu e você temos para agradecer ao nosso Deus, não é verdade, meus irmãos? Mesmo que as coisas não aconteçam como você queira, mesmo que as coisas não estejam saindo como você quer, mas dê graças ao Senhor. Pois Ele é bom, meus irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. Davi disse no Salmo 7 assim: o que darei ao Senhor por sua justiça? Né? Darei graças ao Senhor por sua justiça e cantarei louvores ao teu nome. E lá no Salmo 103, ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz ao seu santo nome. Pois é Ele que perdoa nossas iniquidades, é Ele que sara as nossas enfermidades. Davi um dia chegou a dizer assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Ele se perguntou, por quê? Ele se encontrou em dívida, por isso que ele fez essa pergunta para a alma dele. O que darei ao Senhor por tudo o que Ele tem feito? Irmãos, nós não conseguimos pagar o que Deus tem feito por nós. Nós não conseguimos pagar o que Deus tem feito pelas nossas vidas. Mas creia, minha irmã, que Deus é digno de ser adorado. E aquele homem ali que a gente está falando veio voltando, veio correndo, veio dando glória a Deus em alta voz, veio voltando glorificando ao Senhor, dizendo: glorificado seja o nome do Senhor. Mas não foram 10? Cadê os 9? Por que voltou somente um para glorificar ao Senhor? Jesus fez essa pergunta. Cadê? Cadê os 9? Só voltou um para glorificar o nosso Deus poderoso? Olha, meu Deus. Irmãos, e tem mais. Esse era samaritano. Então, tudo indica o quê? Que os outros 9 eram judeus. Ou seja, da mesma natureza humana de Jesus. Porque Jesus, ele era divino. Mas a natureza dele era, judeu. Então, aqueles que eram considerados inimigos de Jesus, que eram considerados inimigos dos judeus, o único que voltou, o que ele era? Samaritano. E a Bíblia diz que esse voltou dando glória a Deus, sabe? Às vezes, aquele que é mais grato ao Senhor é aquele que não está familiarizado com o milagre. Você muitas vezes convida uma pessoa que não é cristã, não conhece a Bíblia, não conhece Torá, não conhece nada. Convida ela para ir na igreja, né? Por alguma coisa que vai acontecer, um batismo de um familiar, qualquer coisa, você convida a pessoa. Essa pessoa vai. De repente, ela é revelada ali pelo Espírito Santo. E Deus honra aquela pessoa. Quando é no outro domingo, aquela pessoa está lá. Sabe para quê? Para levar um voto de agradecimento. Essa pessoa leva uma ajuda para o pastor para ajudar no aluguel. Essa pessoa leva uma cesta básica na igreja. Ou essa pessoa não leva nada mais de material, mas leva na boca o agradecimento. Mas nós, muitas vezes, que nós somos como esses judeus aqui, ó, que vê os milagres todos os dias
e às vezes esquecemos de fazer um ato de caridade, um ato de misericórdia, um ato de agradecimento ao Senhor. Com as nossas finanças, agradecer ao Senhor com os nossos benefícios. Mas aí você vê uma pessoa que não conhece a palavra, quando ela recebe um amém de Deus que seja, ela glorifica a Deus, ela testemunha, né? E muitas vezes nós, dentro da igreja, vimos milagre todo dia e nós não agradecemos pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo nosso dia a dia. Não, sabe, irmãos, nós temos que entender uma coisa. O segredo de termos o milagre não é recebermos o milagre, mas agradecer pelo milagre. Quem agradece hoje por um milagre, sempre vai ter um outro milagre na tua vida amanhã. Quem é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. Muitas vezes a pessoa disse assim: ah, Senhor, quando eu tiver tal posição, quando eu tiver em tal estágio da minha vida, Senhor, eu vou dar uma oferta ao Senhor, aí eu vou ser fiel. Sabe o que o Senhor vai dizer para você? Ou para aqueles que assim falam? Eu não esperarei você ser fiel até lá. Eu quero ver sua fidelidade aqui, agora. Sabe, com o pouquinho que você tem. Então, meus irmãos, agradeça ao Senhor por essa casa, pelo teu apartamento que você mora. Mesmo que seja aluguel, meu irmão, para de murmurar. Agradeça em vez de murmurar, porque tem muitas pessoas vivendo debaixo da ponte. Agradeça ao Senhor, porque hoje você tem arroz, feijão e salada para comer. Porque tem outras pessoas que não tem nenhuma dessas três opções. Agradeça a Deus hoje por você tomar banho na água fria porque sua resistência queimou. Sabe por quê? Porque muitos não têm banheiro, não tem parede, não tem chuveiro e não tem água. Então, meus irmãos, vamos parar hoje, nessa terça-feira, e agradecer mais a Deus. Sabe? Porque as pessoas, meus irmãos, eu trabalho com pessoas há muito tempo, né? O Senhor me chamou em 1996 para servi-lo. Mas eu já servi ao Senhor há muito tempo. Desde os meus 6, 7 anos, a minha família já servia ao Senhor. Então tem muitas pessoas que reclamam, meus irmãos, você não imagina. Mas aqui você percebe que as pessoas reclamam, mas não olha para trás. Porque se olhar para trás, você vai ver que tem gente pior, em situação pior do que a sua, pior do que a minha. Então, nessa terça-feira, vamos ser gratos, vamos agradecer pelo pão de cada dia, vamos agradecer pelo teto que Deus tem te dado, vamos agradecer pela igreja que o Senhor tem te dado para você congregar, agradecer a saúde que a tua família está tendo. Sabe por quê? Porque quando você começar a agradecer no pouco, aí Deus vai te multiplicar. Aí Deus não vai ficar, sabe, esperando você ter muito, para que você dê uma oferta para a igreja, para que você ajude um vizinho, para que você ajude o teu irmão. Não, não, não. Ele quer que sejamos gratos com pouco. Então, seja grato com pouco, porque com o muito, Deus vai te colocar, meu amado e minha amada. E assim, nós chegamos ao término do 30º dia, a cura dos 10 leprosos. Muito obrigada pela tua companhia e eu gostaria de orar por você. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus e meu Pai, eu tô alegre, eu tô feliz com o Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela minha família, pela minha casa, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, pelo pão de cada dia. Muito obrigado pelos meus filhos, pelo meu esposo. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nessa hora eu já almocei. Muitos nem têm o que comer. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, que vive sem rumo, mas que eles possam te encontrar, meu Pai. Nosso Deus e nosso Pai,
Também eu creio que meu irmão e minha irmã está com o coração agradecido hoje por essa terça-feira tão linda e tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Ó Deus, agradeço ao Senhor pelas curas que o Senhor fez ao decorrer dessa campanha, Milagres de Jesus. Ó Deus, eu agradeço, Senhor, porque todos têm um testemunho para contar. Ó Deus, nós não queremos ser como aqueles 9 que não voltaram, os 9 leprosos, seguiram a vida deles, tipo assim, nem quer nem saber quem foi, quem não foi que curou, mas nós queremos ser como aquele samaritano que voltou para glorificar e agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, nos dê hoje um coração grato, nos dê hoje, Senhor, um coração, ó Pai, cheio de gratidão pelo ser humano, pelo próximo, sim, mas principalmente por Ti. Ó Deus maravilhoso e querido, em nome de Jesus Cristo, entra no coração dessa alma abatida, desse coração sofrido, desse coração, Senhor Deus, que só sabe chorar, que só sabe reclamar, que só sabe murmurar e que não tem visto do outro lado a luz. Mas existe, meu irmão e minha irmã, levanta a tua cabeça, porque Jesus Cristo, Ele está ali para te esperar, para que você agradeça, levante os olhos e agradeça, levante a cabeça e agradeça, porque o Senhor tem vitória para você. Agradeça, começa hoje a agradecer. Agradecer pelo patrão, pela patroa que você tem. Agradecer pela família que você tem. Não seja injusto, não seja injusta, não seja ingrato. Meus irmãos, eu conheço muita gente pirracenta. Não seja pirracento. Eu faço aquilo que eu quero. Ótimo. Deixa eles fazerem, mas você não. Não seja ingrato. Olhe para trás, meus irmãos, e vê aquela pessoa que te ajudou quando você precisava de um cobertor. Olhe para trás e vê aquela pessoa que te auxiliou quando você precisava. Hoje a pessoa não enxerga e não vê mais. Mas existe um Deus que vê tudo, meus irmãos. Vê tudo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, agradeça um pouquinho. O que você tem para comer hoje? É um pedacinho de carne que você vai ter que dividir com alguém? Um pouco do arroz, um pouco do feijão e um pouco da farinha? Agradeça. Porque tem gente que não tem nenhuma dessas opções. Louve ao Senhor, meus irmãos. Eu tenho um hábito na minha casa, meus irmãos, que eu agradeço pela comida. Toda vez que eu coloco o prato na mesa, a comida na mesa, eu não deixo ninguém comer antes de agradecer. Isso dentro do seio da minha família, meus filhos e meu marido. Quando não é um que agradece, é o outro. Mas por quê? Porque é muito importante agradecer a Deus. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata ao Senhor. Muito, muito grata. Então, que essa gratidão hoje atinja o teu coração. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Em nome de Jesus Cristo. E também em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, até amanhã, no nosso 31º dia, e está acabando, só faltam agora 5 para a gente terminar. Um beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e sobre ti derrame a paz. Até amanhã. Tchau, tchau.